Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de História aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso chat, me manda aqui um hello. Você que também está aqui conectado nas cidades de Oeiras, nas cidades de Palmeira, de São Pedro do Piauí, que sempre estão aqui comigo nas segundas-feiras, apareçam aqui no nosso chat. Quero saber se você está aí, né? Lembrando que é super importante que vocês consigam participar da aula. Na nossa aula de hoje, dia 26 de setembro, a gente vai discutir sobre os movimentos, sobre as atividades que a população que foi escravizada no Brasil utilizava para poder fugir e escapar de toda aquela violência. É um assunto fundamental para conhecer e entender a própria história do Brasil, a nossa própria história. Então, né, seria bem interessante que vocês estejam aqui comigo. Eu coloquei muitas questões aqui, acho que umas 10, 12 para a gente poder responder, tá bom? Então, apareçam aqui aquele velho esquema. Oi, professora, boa noite. Estamos aqui conectados na cidade tal, o nome da escola, coloca aí o nome do professor, da professora presencial. Eu sempre peço isso porque, afinal de contas, é um trabalho em equipe e eu sempre me preocupo em saber se vocês estão ou não compreendendo o conteúdo. Beleza, gente? Então, vão falando aqui comigo, tá certo? Olha, para a gente poder, né, iniciar a nossa aula, o objetivo da nossa aula é compreender, né, quais foram as possibilidades de resistência aqui no Brasil, de que forma que os africanos escravizados e também a população negra que nascia no Brasil e era escravizada, de que forma que essas pessoas lutavam pela sua liberdade. Bom, então, escravidão no Brasil, as formas de resistência. A resistência dos escravizados, gente, foi uma resposta à escravidão, que foi uma instituição presente na história do Brasil ao longo de mais de 350 anos. A sociedade brasileira, ela foi construída pela utilização. Olha aqui. Né? Então, para vocês lembrarem, né, a escravidão ela esteve presente na história do Brasil ao longo de mais de 350 anos. Gente, o Brasil foi o país que mais recebeu africanos para serem utilizados na escravidão. Então, a própria sociedade brasileira ela foi construída pela utilização dos trabalhadores escravizados, sejam indígenas ou africanos. Né? Então, por isso mesmo que nós aprendemos aqui que era uma sociedade escravista, escravocrata, né? Porque a maior parte da população no Brasil era de negras, eram de pessoas negras e eram as pessoas escravizadas. Lembra que a gente aprendeu que a escravidão no Brasil ela já tem início a partir de 1535, quando chegam os primeiros africanos no estado da Bahia para serem escravizados, né? E aí tem um detalhe muito importante, a gente passa um bom tempo dentro da escola falando escravos, mas o termo correto é escravizado, porque a palavra escravo, ela passa uma noção de que é normal você escravizar uma pessoa, como se fosse o trabalho dela é ser escravo. E não, ela é uma pessoa escravizada, porque ela está sendo forçada a desenvolver aquele trabalho escravo, ok? Então, a gente precisa ter muito cuidado aí com as nomenclaturas. Então, a ideia aqui da escravidão no Brasil, ela acabou sendo uma instituição brutalmente, né, que uma instituição porque existiam regras, né? E era legitimada, era aceito, era normal você violentar e escravizar um ser humano, né, gente? Por isso mesmo que eu até já comentei aqui que durante muito tempo foi compartilhado de que no Piauí a gente não havia tido escravidão porque necessitava de uma força, a pecuária, que era a nossa principal atividade econômica, ela necessitava de pouca força de trabalho. Mas a escravidão, ela ia muito além de você colocar uma pessoa ali apenas para trabalhar.
a escravidão tinha uma relação com status sociais, o status social. Então, aqui no Brasil, aqui no Piauí, por exemplo, era muito comum que uma pessoa que tivesse posse, dinheiro, terra, ela acabava escravizando uma outra pessoa, gente. Justamente porque quanto mais pessoas escravizadas você tinha em seu domínio, mais poder político, mais status, mais prestígio dentro da sociedade você teria. É por isso que a escravidão ela fica conhecida como uma instituição, né, extremamente violenta e que criava regras e que era legitimada, era normal escravizar uma pessoa. Lembrem também que nós comentamos aqui que o Brasil foi um dos países que mais recebeu africanos, né, gente, para escravizar. Nós, nesses 353 anos de escravidão, 352, nós tivemos uma média de 6 milhões de africanos que vieram para o Brasil e foram colocados no trabalho escravo. Então, no caso aqui dos africanos, a escravidão os removeu de sua terra nativa, né, os enviou a milhares de quilômetros de distância para uma terra distante, com outro idioma, com outra religião, com uma cultura completamente diferente da sua cultura africana. E foi justamente nesse contexto que milhões de africanos foram sequestrados e transportados em péssimas condições para serem escravizados no Brasil. Então, é de fato um processo histórico de extrema violência. Imagina, né, você está vivendo aí em Palmeira, com a sua família, seu trabalho, sua escola, seus amigos, e do nada tu ser sequestrado da tua cidade, do teu estado, do teu país, do nada tu é sequestrado, é enviado lá para o Japão, né, com uma cultura completamente diferente da sua, com um idioma diferente, com religiões diferentes, e você ainda ser obrigado a trabalhar de uma forma escravizada, extremamente cansativo. Então, quero muito que vocês reflitam sobre isso, que a gente consiga aqui desenvolver esse sentimento de empatia, que também é se colocar no lugar do outro, né, gente? Porque, como nós vimos na aula passada, a escravidão ela gerou muitas consequências na estrutura do Brasil, como, por exemplo, o racismo estrutural, né? Porque quando essa população passa pelo processo de abolição, lá em 1888, foi uma população que não teve acesso à saúde, a trabalho, à educação, à moradia. Então, é óbvio que continuaram, né, tendo nenhum direito, continuaram sendo marginalizados dentro da sociedade e as consequências, gente, a gente colhe até hoje. Né? Então, o Brasil passou mais tempo escravizando do que liberto, né? Nós temos pouco mais de 130 anos que a escravidão acabou no Brasil. Então, e mais de 350 anos que ela durou. Então, a população negra, ela já foi mais escravizada, durou mais do que o período que, né, de fato, a liberdade vigorou. Então, é de fato aqui um conteúdo muito importante para que a gente consiga compreender, né, como que vai formando a sociedade brasileira. Inclusive, é um conteúdo que a gente também estuda lá na sociologia. Bom, então os africanos eles foram utilizados em trabalhos domésticos e urbanos, mas sobretudo foram utilizados na lavoura, principalmente no cultivo da cana-de-açúcar, como nós já vimos aqui, né, lá desde o início da colonização, 1530, durante todo o século XVI e o século XVII, em que a cana-de-açúcar era a principal atividade econômica, né, em que Portugal explorava esse produto, colocando essa população para poder trabalhar e enviando esse produto para a Europa, que era muito raro e o açúcar era o melhor. Bom, também trabalhava nas minas, né, de ouro ali em Minas Gerais, no início do século XVIII, que é justamente essas minas são encontradas através dos bandeirantes, que nós já vimos aqui também. E aí engana-se, né, gente, quem acredita que os africanos foram escravizados passivamente, né, pois apesar da falta de registro, muitas pessoas que são pesquisadoras desse conteúdo sabem que inúmeras formas de resistência dos escravizados foram desenvolvidas, né? Então o enfoque aqui será justamente entender
conhecer as diversas formas de resistência utilizada pelos escravizados africanos ao longo do século XVI até o século XIX, né? Porque olha só, a escravidão existiu no Brasil no século XVI, no século XVII, no século XVIII e no século XIX, gente. Quase 400 anos que a escravidão esteve presente no Brasil e é óbvio que isso gerou muitas consequências para o nosso território, tá bom? Então, cadê a galera aí de Palmeira? Cadê a galera de Oeiras? Bom, então a resistência à escravidão ela ocorreu de diversas formas, né? Ocorreu por meio de revoltas que não visava exclusivamente a acabar com o regime de escravidão, mas dentro do cotidiano dos escravizados poderia ser utilizado como instrumento de barganha, né? Como instrumento de gerar ali uma tensão, uma ruptura de toda aquela rotina. Então essas revoltas dos escravizados buscavam muitas vezes corrigir excessos de tirania dos senhores, diminuir o nível de opressão ou punir feitores excessivamente cruéis, né? Por que, Oeiras, que não era exclusivamente para acabar com o regime de escravidão? Porque a escravidão, gente, ela era uma instituição, ela era muito bem organizada. O poder... Que bom que vocês estão aqui, Palmeira. O poder, gente, era muito concentrado nas mãos daqueles senhores. Então, é claro que essa população escravizada, ela tinha consciência que seria muito difícil conseguir escapar de toda aquela violência, né? Mas é claro que essas pessoas, elas lutavam, né? Inclusive, aí na tela vocês estão vendo o punho fechado, que é uma forma, esse desenho, ele remete a toda a resistência da população negra. Bom, muitas pessoas, né, têm uma imagem de que os escravizados africanos, os afro-brasileiros, aceitavam a escravização de uma maneira passiva. Mas a história, gente, ela foi bem diferente e os escravizados organizaram-se de diferentes maneiras para colocar limites à violência a que eram submetidos no seu cotidiano. Eu quero muito que vocês lembrem disso, né, que foi uma população que lutou e que lutou muito para poder acabar com essa escravidão e que lutaram realmente para poder diminuir essa violência. Isso é muito importante a gente se ligar, porque toda vez que, e a gente já falou isso na aula passada, todas as vezes que a gente pensa aí em uma luta, em uma abolição da escravidão, a gente acaba lembrando apenas da princesa Isabel. Mas não, eu quero muito aqui que vocês se liguem que foi muito além. A própria população negra no Brasil lutou demais, né, para que pudesse acabar essa escravidão. Então é muito importante que a gente entenda quem são os verdadeiros protagonistas dessa luta pela liberdade. Bom, entre as diferentes formas de resistência dos escravizados, nós podemos mencionar aqui as fugas coletivas ou as individuais. A gente pode citar as revoltas contra os senhores de engenho, né, a recusa em trabalhar, a execução do trabalho de uma maneira inadequada, a criação de quilombos e de mocambos. Então, muitas formas de resistência. Aí na tela, por exemplo, vocês estão vendo uma delas, que é uma notícia, né, que saiu no jornal Correio Paulistano no dia 13 de abril de 1879, faltando apenas 9 anos para o fim da escravidão no Brasil. E aqui, olha, o nome do recado é Escravo Fugido. Então, foi uma pessoa, no caso aqui, foi o José, o escravizado José, de 22 anos de idade, que acabou fugindo, né? Então, a fuga, uma forma de poder escapar de toda essa violência. Inclusive, nós respondemos aqui exercício em aulas passadas com esse aviso aqui que caiu na própria prova do Enem do ano de 2021 e que aqui era visto uma forma de resistência, era a fuga e também era o trabalho em outros locais, né, além daquela fazenda, daquele engenho que essa pessoa era escravizada.
Bom, a resistência contra a escravidão, gente, ela já começava ainda no embarque dos africanos nos navios negreiros, né? Aí nessa imagem nós temos uma pintura muito conhecida que é chamada Navio Negreiro, do Rugendas, do ano de 1830. Bom, então essa resistência ela já começava aqui, dentro desses navios, né? Lembrando que nós também, lá no início do ano, a gente fez uma revisão sobre os conteúdos do primeiro ano. E a gente aprendeu que o continente africano, gente, ele começa a ser explorado por Portugal ainda lá em 1415, no início do século XV, né? E que nós vimos aqui também que desde a antiguidade muitas pessoas eram retiradas do continente africano e transformadas em escravizados, em prisioneiros de guerra, né? Então, aqui a ideia é que essa população, muitas tribos acabavam tendo ali, eram rivais entre si por uma questão étnica, religiosa, territorial, dentro do próprio continente africano, em que, infelizmente, né, muitos desses países europeus que foram escravizar o continente africano, explorar o continente, como Portugal, que chega no Marrocos ainda em 1415, uma das práticas era justamente fortalecer o conflito que existia em essa população, né? Da mesma forma que eles fizeram aqui com os indígenas, que eram rivais por uma questão étnica, religiosa ou territorial. Então, eles inflamavam, eles criavam ainda mais rivalidade entre esse povo. E aí, esse povo enfraquecido, fragilizado, era o momento exato de sequestrá-los e enviar para a América para que pudessem ser escravizados, né? Mas a resistência, ela começa já dentro desse próprio navio negreiro, em que o risco de revolta dos africanos nos navios negreiros era tão alto que os traficantes de escravizados diminuíam deliberadamente as porções de comida para reduzir as possibilidades de revolta que aconteciam geralmente quando o navio estava próximo da costa, né? Então, diminuíam a comida justamente para poder deixar aquelas pessoas ali mais dominadas, né? A ideia até mais fracas também, porque imaginava assim, olha, se vocês se revoltarem, a gente não dá comida. Então, era sempre uma violência de fato. Então, as revoltas dos africanos nos navios negreiros eram tão comuns que os traficantes tinham na tripulação do navio intérpretes que falavam os idiomas dos africanos e poderiam alertar em caso de possibilidade de revolta dos aprisionados. As revoltas, porém, não se resumiam apenas aos navios negreiros. Aqui no Brasil, inúmeras revoltas aconteceram. Então, olha aí as formas de resistência, gente. Fugas individuais em massa, assassinato de feitores e de senhores, abortos, roubos, a capoeira, que também era vista como uma forma de resistência, é uma dança, é uma luta, é uma forma de poder reviver, né, toda a sua cultura africana que foi deixada para trás. O candomblé, uma forma de uma religião de matriz africana, muito presente no Brasil atualmente, que também era uma forma de poder resistir a toda aquela violência, né? Quando eu falei aqui também os abortos, os suicídios que eram muito utilizados, gente, porque tu imagina o desespero de uma pessoa, né, que está vivendo, que foi retirada do teu continente, às vezes rainhas, príncipes, princesas que foram retiradas do continente africano, escravizadas, violentadas, né? Inclusive tem algo que a gente estuda muito lá na sociologia, que é sobre a miscigenação do povo brasileiro. A gente fala muito de que o Brasil ele é miscigenado, né, que existiu ali a mistura das etnias, a indígena, a branca e a negra, mas pouco se fala sobre estupro e violência que mulheres negras e indígenas sofriam no Brasil. Então, muitas mulheres engravidavam através de um estupro de um homem branco, e elas também faziam esses abortos como uma forma de que, olha, ela foi violentada.
amamentada. Não tem como ela achar que aquilo ali era algo, uma relação amorosa. Muitas pariam essas crianças e essas crianças também acabavam morrendo porque não tinham nenhum cuidado, não tinha como ter cuidado, porque muitas dessas mulheres negras que engravidavam, gente, elas acabavam sendo colocadas para trabalhar dentro da casa grande, né? Porque se transformavam em mulheres amas de leite, em que a gente viu na aula passada, em que elas basicamente eram proibidas de amamentar o próprio bebê para poder sobrar leite para amamentar o bebê da mulher branca, porque não existia essa cultura da mulher branca parir e ela amamentar o próprio filho. Né, hoje, é claro, existe toda uma campanha do SUS, dos hospitais privados, de incentivar as mulheres a amamentar essas crianças, né? Esses recém-nascidos, porque de fato o leite ele tem todos os nutrientes possíveis para que uma criança ela consiga crescer saudável. Então, mas aqui, né, no século XVI ou XIX, não existia essa discussão, então era uma prática muito utilizada, que era quando essa mulher branca engravidava, ela não me paria, ela não amamentava seus próprios filhos, né? Era entendido como um trabalho ali cansativo que quem deveria realizar era a mulher negra escravizada. Então, mais uma violência, porque elas eram proibidas de amamentar os próprios filhos, né? É claro, tinham que buscar mulheres que tinham acabado de parir. Elas eram proibidas de amamentar os próprios filhos, porque senão não sobraria leite para o da mulher que, né, estava ali escravizando, da mulher branca. Bom, também era muito comum insultos e atos de desobediência, a sabotagem, né, em que o objetivo era causar prejuízo para o senhor de engenho, ateando fogo, né, e na plantação de cana-de-açúcar ou quebrando a moenda do engenho. Também era muito comum as práticas culturais e religiosas, né, criando uma identidade coletiva. O direito também, o Luiz da Gama, que foi um homem negro, que também foi escravizado, mas ele consegue a sua liberdade e se torna advogado da causa abolicionista. Também ocorreram muitas revoltas dos escravizados, como a Conjuração Baiana, a Cabanagem, a Balaiada, os Malês, inclusive a Balaiada aqui no Piauí, também no estado do Maranhão. A gente não sei, quando a gente entrar em Império, eu vou explicar todas essas revoltas aí, tá bom? Bom, então, revoltas violentas, né? Entre os exemplos de revoltas violentas que aconteceram, pode ser mencionada, gente, uma revolta que aconteceria na Bahia em 1807, mas que foi sufocada antes de se iniciar. Essa revolta ela foi descoberta em maio de 1807 e os escravizados que se rebelariam planejavam dominar a cidade de Salvador. Além disso, entre os planos dos escravizados contava o ataque à Igreja Católica e a destruição de imagens de santos, como uma forma realmente de gerar ali uma tensão, né? A ideia da revolta é tu mostrar para o teu algoz, quem está te escravizando, que tu não está aceitando aquilo ali. Então, essa revolta ela foi planejada por escravizados alçás, né, que era uma nação, né, lembrando que aqui o Brasil, gente, recebeu africanos de todos os cantos da África e muitos não falavam a mesma língua, né, e acabavam ficando juntos justamente para poder atrapalhar o convívio entre eles, né. Então, era muito comum também africanos que não eram muçulmanos viver com quem era muçulmano para gerar ali um conflito entre eles, né. Lembrando que aqui todo o norte da África existia a religião islâmica, era muito forte, porque ainda durante a Idade Média os árabes muçulmanos entram no norte da África e fazem essa dominação religiosa. Então, também na Bahia, em 1814, outra revolta violenta foi realizada pelos africanos
no qual os revoltosos, reunidos em um quilombo, a gente vai ver aqui o quilombo, foram para as fazendas na região reunir-se com escravos que estavam os esperando. Depois passaram a destruir tudo que encontrava pelo caminho, incluindo uma vila chamada Itapuã. Acabaram sendo reprimidos posteriormente e alguns dos envolvidos foram executados. Isso aqui também é um outro ponto. Muitas revoltas, gente, elas foram abafadas de uma forma extremamente violenta, né? Por isso que muitas tinham medo também de realizar essas revoltas, porque muitas vezes não tinha como a população ela conseguir sobreviver, justamente porque Portugal e o governo brasileiro fazia um domínio, fazia uma perseguição intensa. Bom, outra forma de resistência eram as fugas, né? Então, as fugas individuais eram mais complicadas, existiam fugas coletivas e individuais, e as fugas individuais eram mais complicadas, porque aquele que conseguisse realizar só conseguiria ter sucesso caso se embrenhasse no mato e lá sobrevivesse, né? Muitos procuravam alcançar grandes quilombos estabelecidos. As fugas individuais tornaram-se uma estratégia comum no século XIX. Como as fugas dos escravizados eram constantes, eles se instalavam em grandes cidades como Salvador e passavam-se por libertos. As fugas também foram uma estratégia de resistência muito comum nas décadas de 1870 e 1880, já quase no final do século XIX, né? Justamente essas fugas elas se tornaram muito comuns durante esse período aqui, porque os movimentos abolicionistas eles estavam muito fortes, tanto com a população negra que já era liberta e que lutava para garantir isso, como também com a própria população branca, em que algumas pessoas lutavam juntamente, né, para realizar isso. Então, os escravizados sentiam-se motivados a fugir, muitas vezes eram de fato incentivados por outros escravizados que haviam fugido ou por integrantes de associações abolicionistas, né, que davam suporte para que essas pessoas elas conseguissem fugir. O historiador Walter Fraga, no livro Encruzilhadas da Liberdade, Histórias de Escravos e Libertos na Bahia, né, de 1870 até 1910, ele afirma que na década de 1870 intensificaram as fugas com o objetivo de acionar as autoridades para mediar conflitos com seus senhores. O Walter Fraga ele cita que nessas fugas os escravizados recorriam às autoridades policiais para pedir proteção nas disputas judiciais, interditar a venda de parentes, mediar conflitos com os senhores e denunciar maus tratos, né? Isso é algo que vai mudando ali na história, porque no início, gente, essas pessoas elas não tinham amparo de absolutamente ninguém, tá certo? Então, como elas não tinham contato, elas não tinham ajuda, não tinham a recorrer, então era muito mais difícil. Mas aqui já em 1870, né, em que a luta abolicionista ela estava cada vez maior no Brasil. Então, perto ali da abolição, sem falar que o Brasil também já sofria muita pressão da Inglaterra, por exemplo, né? A Inglaterra acabava pressionando o Brasil para poder acabar com essa escravidão. Lembrando que a Inglaterra ela fazia isso não porque ela estava preocupada com os direitos humanos dessas pessoas escravizadas. Ela fazia isso porque a Inglaterra já se encontrava em um regime de industrialização, de fortalecimento do capitalismo, desde a metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, e dentro do sistema capitalista, a escravidão ela não é interessante, porque a pessoa que é escravizada, ela não recebe um salário, então automaticamente ela não compra, ela não tem poder de compra, e dentro do sistema capitalista, quem não compra, aí não tem como fazer a economia girar, né? Então, a própria Inglaterra ela acabava pressionando o Brasil para que o Brasil pudesse acabar com essa escravidão, gente.
Então, olha, muitos escravizados fugiam e mudavam-se para as cidades, né, e para outras cidades, tinham como objetivo acabar se camuflando em meio à população negra presente e buscavam encontrar todo tipo de emprego que fosse possível de ser executado. Por isso mesmo que a gente viu aquela notícia do escravizado José, que com apenas 22 anos de idade, mas ele nasceu escravizado, ele consegue fugir e ia procurando trabalho em outras fazendas, porque afinal de contas ele tinha que se sustentar. Né? Então ele dizia que era liberto e ia procurando esse trabalho em outras regiões. Bom, é impossível a gente falar de resistência se a gente não falar dos quilombos, né, gente? Então, os quilombos eram comunidades formadas por escravizados fugidos das fazendas. Esses lugares se transformaram em centros, olha aí, esses lugares se transformavam em centros de resistência dos escravizados negros e também indígenas, né? Nós vimos que muitos indígenas também foram escravizados, capturados por bandeirantes paulistas. Então, muitas vezes eles tentavam fugir e também recebiam apoio dentro desses quilombos. Então, essas pessoas que escapavam desse trabalho forçado, né, de extrema violência no Brasil, elas encontravam nesse lugar uma forma segura de conseguir sobreviver. Então, olha aí, a origem, a palavra quilombo, ela vem do idioma banto, que é uma língua africana, sendo uma referência a guerreiro da floresta. Então, lembra, quilombo significa o guerreiro da floresta. A primeira definição de quilombo na administração colonial, ela ocorreu em 1740, ali na metade do século XVIII. Quem a fez foi o Conselho Ultramarino Português. Para esta instituição, o quilombo era. Olha aí, para Portugal, o quilombo era o quê? Toda a habitação de negros fugidos que passem de 5 em parte desprovida, ainda que não tenham ranchos levantados, nem ache pilões neles. Ou seja, né, a primeira vez que se fala em quilombo é ali na metade do século XVIII, já tinham aí em média de mais de 200 anos que a escravidão já existia aqui no Brasil, quando vai se falar a primeira vez em quilombo, e Portugal entendia que era uma habitação de mais de 5 pessoas que haviam fugido da escravidão. Por mais que não existisse tanta organização ali, ainda existia uma certa quantidade de pessoas que viviam dentro desses locais. Bom, então como era a vida dentro de um quilombo, gente? Olha, o funcionamento dos quilombos considerava a tradição dos escravizados fugidos que neles habitavam, né? Nessas comunidades se realizavam atividades diversas, como a agricultura, o extrativismo, a criação de animais, a exploração de minério e atividades mercantis, porque afinal de contas essas pessoas elas estavam lutando pela sua sobrevivência. Por isso mesmo que produziam também a sua própria alimentação, né? A agricultura, o extrativismo, a criação de animais. Nesses locais, a população negra tratavam de reviver as suas tradições africanas, né? E o melhor de tudo era que podiam voltar a ser livres, cultuar seus deuses e também praticar suas danças e suas músicas, né? Então, por isso mesmo que o quilombo ele é visto como um lugar de resistência, para poder cantar, dançar, idolatrar os seus deuses, algo que era extremamente proibido quando essas pessoas eram escravizadas, né, dentro desses engenhos, dentro da casa da população branca, porque tudo que estava relacionado à cultura africana era visto de uma forma ruim e por isso proibido, né? Essas pessoas eram castigadas fisicamente quando elas falavam a própria língua, quando elas faziam menção ou elas oravam, né, de acordo com suas religiões. Tudo isso era proibido, gente. Então o quilombo era um lugar para poder resistir a toda essa violência da escravidão.
E aí também não se esqueciam dos companheiros que ficavam escravizados. Era muito comum que a galera que já havia conseguido fugir, vivia dentro dos quilombos, acabavam organizando fuga nas fazendas ou também economizavam o dinheiro que obtinham da venda de seus produtos para comprar a liberdade daqueles escravizados, né? Então, muitas, quando desenvolviam a agricultura, alguma pessoa que era livre, né, ela acabava indo para as cidades e vendiam aqueles produtos ali, como e iam guardando esse dinheiro e economizando para conseguir comprar a alforria de outros companheiros. Então, a existência de quilombos era tamanha que se criou no Brasil uma profissão específica denominada capitães do mato. Esses eram homens conhecedores das florestas e eram contratados justamente para procurar e capturar africanos, né, escravizados, fugidos. E o processo de resistência era permanente. Mesmo quando o quilombo era destruído, gente, outros ressurgiam em outros locais e eram mais uma peculiaridade da sociedade escravocrata brasileira, né? Então, quando o quilombo era desistido, não acabava ali, né? Iam fugindo, então passavam um determinado período em um quilombo, até conseguirem mudar para outro. Era dessa forma que ia se organizando. Na tela vocês estão vendo a obra Vendedor de Lenha com marimba no dedo, né? É um desenho do Joaquim Cândido de 1814. Então, eram também os escravizados que trabalhavam nas ruas, né? Uma parte desse produto poderia ficar com eles e outra parte desse dinheiro, a maior parte, ficava com o senhor de engenho. E muitas pessoas que já haviam conseguido a sua liberdade também trabalhavam nas ruas, vendendo os produtos que eram produzidos dentro dos quilombos com o objetivo de economizar, de guardar um dinheiro para ajudar na abolição, né, na alforria de outras pessoas que continuavam sendo escravizadas. E aí vamos aqui falar do Quilombo dos Palmares. Com certeza foi um dos muitos quilombos, né, da era colonial e a gente é um dos mais conhecidos, né? O Quilombo dos Palmares, olha a data, é de 1580. E o Palmares era o refúgio dos escravizados fugitivos de engenho das capitanias de Pernambuco e da Bahia. Né, o Quilombo dos Palmares foi o porto seguro para os escravizados que escapavam das fazendas nessa região. Estava localizado na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, aqui no Nordeste, né, uma região coberta de palmeiras, daí o seu nome, Quilombo dos Palmares. Aí na tela vocês estão vendo o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, que é aberto para visitação, e existe lá toda uma explicação de como que essas pessoas viviam dentro desse território. Bom, então olha o resumo da história. Quem foi os Palmares, né? No princípio, gente, o Palmares ele era povoado por poucos quilombolas. Porém, a guerra contra os holandeses tornou, né, lembra que a Holanda ela também passa um período tentando invadir, né, ocupando o território brasileiro, e durante essa guerra, Portugal contra os holandeses tornou a vigilância colonial fraca e centenas de escravizados fogem para constituírem o primeiro núcleo de povoação. O apogeu do Quilombo dos Palmares foi na segunda metade do século XVI. Então lembra, né? O Quilombo dos Palmares é de 1580. Então o lugar ele abrigava aproximadamente 20 mil pessoas. Olha aí, é uma cidade, né? Hoje a gente considera que para ser uma cidade no meio urbano, precisa ter 20 mil habitantes. Então, era uma cidade já urbana, né? Os habitantes subsistiam da caça, ou seja, viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos, como a manga, a jaca, o abacate. Também viviam da agricultura, né? Plantando e colhendo feijão, milho, mandioca, banana, laranja e cana-de-açúcar. Além disso, os quilombolas também produziam artesanato, como as cestas, os tecidos, a cerâmica, a metalurgia. E o que sobrava era comercializado com as populações vizinhas. Isso gerava uma economia razoavelmente intensa na região do Quilombo. O primeiro rei de Palmares foi o Ganga
Ganga Zumba, que é filho de uma princesa do Congo. Olha aí, é muito importante a gente lembrar que muitas princesas, príncipes, rainhas e reis no continente africano foram sequestrados e escravizados aqui, né, gente? Então, o Ganga Zumba era filho de uma princesa do Congo e a sua liderança foi fundamental para organizar e resistir aos ataques externos. Posteriormente, o Zumbi dos Palmares, né, o Quilombo dos Palmares, ele foi substituído pelo Zumbi. Né? E a gente até já falou aqui do Zumbi dos Palmares, né? Sempre que a gente estuda sobre resistência no Brasil durante esse período, a gente conhece o Zumbi dos Palmares, né? Então eu gostaria que vocês colocassem aqui no nosso bate-papo se vocês estão entendendo, se vocês estão aqui gostando da nossa aula, né? A primeira parte da nossa aula ela já está chegando ao fim, mas vamos conhecer aqui o Zumbi dos Palmares, né? Ele foi uma liderança negra que nasceu no estado de Alagoas em 1655 e é considerado símbolo de resistência por ter sido o último rei do Quilombo dos Palmares, né? E o Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo do Brasil. O nome de batismo de Zumbi, gente, era Francisco. Ele nasceu um homem livre e somente aos 15 anos de idade, após ser catequizado na Igreja Católica, é que ele foi morar no Quilombo dos Palmares. Ele morreu em 1695, no dia 20 de novembro, e hoje esta é uma data lembrada como o Dia da Consciência Negra, que inclusive é feriado em alguns estados do Brasil. E ele foi morto justamente por bandeirantes paulistas, né, que fizeram expedições para conseguir destruir o Quilombo dos Palmares, que era o maior do Brasil. E o Dia da Consciência Negra, inclusive, é comemorado no dia 20 de novembro como uma forma de resistência, como uma forma de agradecer a toda a luta do Zumbi dos Palmares. Porque, afinal de contas, o dia 13 de maio, que é quando ocorre a abolição da escravidão, não é lembrado porque não gerou mudança na sociedade. Foi uma população que continuou sendo escravizada. Então, lembrem-se, né? Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Bom, então nós encerramos aqui a primeira parte da nossa aula. Eu espero que vocês estejam entendendo e gostando. A parte 2 a gente vai conhecer um quilombo que existe aqui no Piauí, na cidade de Amarante, que é o Quilombo do Mimbó. E iremos aqui também responder os exercícios sobre o conteúdo. Então fica aí, porque daqui a 3 minutos eu estou de volta.